Imagine um texto tão poderoso que, por séculos, foi escondido, perseguido, queimado e declarado perigoso. Um texto que não atacava reis, não incitava guerras e nem carregava magias obscuras, mas que continha algo ainda mais explosivo, uma visão diferente sobre o divino, sobre o próprio ser humano e sobre o universo. Esse texto existe, e durante muito tempo seu nome só era sussurrado entre monges, filósofos e estudiosos que arriscavam a própria vida para lê-lo. O Evangelho de Tomé, um dos livros considerados apócrifos do cristianismo primitivo. Mas por que esse livro foi proibido? O que nele era tão perigoso ao ponto de ser enterrado no deserto e declarado heresia por quase 2000 anos? A resposta atravessa política, poder, filosofia e a própria construção da religiosidade ocidental. O Evangelho de Tomé é uma coleção de 114 ensinamentos atribuídos a Jesus, mas que apresentam uma visão radicalmente diferente daquela que foi consolidada pela Igreja. Em vez de milagres, cruz, ressurreição, narrativas históricas ou julgamentos morais, o texto apresenta uma mensagem simples, direta e profundamente filosófica. O reino de Deus não está no céu ou no futuro, está dentro de você. Se você trouxer à luz o que está dentro de si, diz o manuscrito, isso o salvará. Se não o fizer, isso o destruirá. Essa frase sozinha já explica metade da proibição. O livro tira o poder de intermediários e devolve tudo ao indivíduo. Não existe aqui a figura de uma instituição que concede a salvação. Não existe mediação sacerdotal e não existe dependência espiritual. A autoridade divina não está no templo, mas na consciência. Para um mundo dominado por estruturas religiosas centralizadas, isso era uma ameaça direta. Menos talvez a maior possível. Além disso, o Evangelho de Tomé apresenta uma filosofia que se aproxima mais do autoconhecimento do que da obediência. A figura de Jesus é retratada não como o Messias sacrificado, mas como um mestre que insiste na busca interior. O foco não está na fé cega, mas na percepção, na clareza, no despertar. É um texto próximo do estoicismo, do hermetismo e até do budismo em sua essência. Entender a si mesmo é entender o cosmos. Esse tipo de visão é totalmente diferente da que foi adotada como doutrina oficial nos concílios que definiram o cristianismo ao longo dos séculos. Ali, a narrativa precisava ser linear, estruturada, capaz de manter coesão entre povos e reinos. Um livro que dizia que o ser humano não precisava de ritual, hierarquia ou instituição para alcançar a verdade, colocava tudo isso em risco. Mas existe outro motivo ainda mais profundo para a proibição. O Evangelho de Tomé é incômodo, porque ele devolve responsabilidade. Ele diz que ninguém virá salvar você, que não existe um plano externo que resolverá sua vida, que toda transformação real começa no silêncio de quem encara sua própria sombra. Isso, para muitos, é assustador. É muito mais fácil seguir do que despertar. Durante centenas de anos, o livro foi considerado herético. Monges que tentavam copiá-lo eram punidos. Estudiosos que mencionavam sua existência eram ridicularizados ou ameaçados. E ele desapareceu menos até 1945, quando um camponês egípcio encontrou uma jarra de barro enterrada perto de Nag Hammadi. Dentro dela, 13 códices contendo mais de 50 textos que se acreditava perdidos para sempre. Entre eles, o Evangelho de Tomé. Quando os pesquisadores começaram a traduzir o conteúdo, perceberam algo chocante. O texto era mais antigo do que muitos livros aceitos no Novo Testamento, e apresentava uma versão do cristianismo muito mais próxima de uma doutrina filosófica e introspectiva. Alguns teólogos chegaram a afirmar que Tomé representa a forma mais primitiva do ensinamento de Jesus, menos anterior aos evangelhos oficiais. E se isso for verdade, significa que a narrativa que moldou séculos de civilização talvez não seja a única, nem a primeira, nem a mais fiel. O livro questiona conceitos fundamentais. Onde está Deus? O que é o reino? O que é o eu? Qual é o papel da consciência na espiritualidade? E o mais provocador: será que a divindade não está fora, mas dentro? Por isso o Evangelho de Tomé continua proibido em muitos círculos religiosos, até hoje. Não por conter blasfêmias, mas por convidar à reflexão. Não por negar Deus, mas por aproximá-lo demais. Não por rejeitar a fé, mas por transformá-la em responsabilidade pessoal. E talvez seja essa a razão de seu impacto. Ele não ataca nada menos, apenas devolve o poder. E quando o poder retorna para o indivíduo, toda a estrutura construída sobre obediência começa a tremer. O livro proibido que abalou a igreja não é perigoso porque mente. Ele é perigoso porque desperta.